E aí, você investir em uma empresa que em meio a toda a crise que a gente teve conseguiu registrar um aumento trimestral de 34% do seu EBITDA, que é basicamente os lucros antes dos juros, impostos, depreciação, amortização, e que também conseguiu reduzir em pouco mais de 18 bilhões de dólares a sua dívida bruta. E não só isso, a empresa também ostenta um fluxo de caixa livre superior a 5 bilhões de dólares. Pois é, a gente está falando aqui da Petrobras. E eu vou estar falando todos os detalhes aqui da empresa, o que ela registrou, como é que vem o andamento dessa empresa, se vale a pena investir nela ou não. No último trimestre que a gente teve, a Petrobras terminou, o primeiro trimestre de 2021 basicamente com um lucro líquido de 1,17 bilhões de reais e revertendo uma perda de 48,52 bilhões de reais registrado no mesmo intervalo do ano anterior. Então esse resultado animou bastante o mercado, as ações deram uma guinada desde a grande movimentação de queda que a gente teve em 2020. Então é isso, a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa empresa, se vale a pena investir ou não. Mas antes disso, antes da gente dar o start, eu queria agradecer primeiramente a todas as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, que deixam o seu like em todos os vídeos, é muito importante para a gente aqui, o canal vem crescendo cada vez mais, eu fico feliz demais de estar conseguindo passar esse conteúdo aí para vocês. E se você ainda não está inscrito, é só clicar aqui embaixo, se inscrever, já deixa o seu like, o seu joinha, que sempre ajuda muito a gente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa querida Petri, querida e odiada por muitos também, Então vamos falar se vale a pena investir nessa empresa aqui agora ou não. Então, como a gente sabe, a gente teve a crise do Corona Crash, as ações da Petrobras chegaram a cair na casa dos 60%, então isso acabou assustando bastante os investidores. Muitas pessoas tomaram prejuízo, porque ao ver aquela movimentação de queda, acaba tendo um pânico generalizado e as pessoas acabam saindo, principalmente das suas ações, não por questões de fundamentos em relação à empresa, mas muito mais por uma questão emocional mesmo. Então, o jogo virou desde aquela movimentação de queda até o momento agora, Então, como eu falei, nesse último trimestre, que foi o primeiro trimestre de 2021, a empresa registrou 1,17 bilhões de reais de lucro líquido, A receita de vendas da Petrobras somou também 86,17 bilhões no trimestre, então uma alta de 14,2% em relação à receita de 75,47 bilhões do mesmo intervalo de 2020, A Petrobras já avisou que pretende manter a sua política de dividendos atual, mas prevê a elevação da remuneração quando houver uma redução da sua dívida bruta para menos de 60 bilhões de dólares. É uma dívida aí bem significativa. E a meta está prevista aí para 2022. Então, ao final de março aqui desse ano, porém, a dívida bruta estava em 70,9 bilhões de dólares, o que teve uma queda de 6,1% na comparação com dezembro, Então, o mercado acabou respondendo bem a toda essa situação, a esse balanço, Saiu o balanço da Petrobras, as ações retomaram a movimentação de alta, então as ações ordinárias subiram 4,65% desde a divulgação do resultado, batendo R$ 25,64. Os papéis da Petri 4, que são as ações preferenciais, avançaram 5,16%, chegando ali na casa dos R$ 26,28. Então, em termos de mercado, após o balanço, o ganho foi de 15,7 bilhões de reais com a movimentação de valorização da Petri. Então, a empresa passou para um market cap, um valor de mercado ali de 322 bilhões, 322,3 bilhões para 338 bi em apenas uma sessão. Exatamente. Então a gente tem alguns outros destaques aí quanto a esse primeiro trimestre aí de 2021. Então o lucro líquido recorrente foi impactado pela depreciação do real.
sobre a dívida. Então, a gente teve também esse impacto positivo aí para a Petrobras. A gente teve uma entrada de caixa na empresa referente à venda de ativos na casa de 472 milhões de dólares até 11 de maio de 2021. A gente teve a redução de 18,3 bilhões de dólares na dívida bruta. Então, na comparação anual de 4,6 bilhões, né, na comparação trimestral que a gente teve aí basicamente, né, no mesmo período anterior. Então, ela alcançou a sua dívida bruta de 71 bilhões de dólares, tá? E basicamente a gente tem aí um efeito bem positivo quanto à redução dessa dívida, principalmente porque acaba trazendo mais ânimos aí aos players, né? A expectativa de um aumento aí do pagamento de dividendos, e isso acaba atraindo muitos compradores para a empresa, né? E a gente já vê essa movimentação de alta aí seguindo. Bom, a gente tem mais de 3,2 bilhões em pré-pagamentos e amortizações no mês de abril, né? 3,2 bilhões de dólares. E a gente teve uma redução em exposição cambial, a empresa se portando, diminuindo essa exposição cambial em 8,4 bilhões, atingindo a exposição cambial total de 34,9 bilhões de dólares. E a dívida dividido pelo EBITDA ajustado atingiu 2,03 vezes em 31 de março de 2021. Então, essa daí é a melhor marca que tem em termos de dívida líquida dividido por EBITDA ajustado desde 2012, tá? Tá, Léo, com todas essas informações aí a gente vê de fato a empresa retomando a sua movimentação, tanto de alta, né, retomando também uma crescente ali nos lucros e sendo bem impactada principalmente por causa que desde o movimento do Corona Crash que a gente teve, né, uma forte desvalorização do real, a gente teve também a alta significativa do preço do barril de petróleo, que desde aquele movimento de queda que aconteceu lá em março de 2020, a gente viu o preço do petróleo praticamente triplicar, né, o que acaba favorecendo principalmente as empresas aí que dependem, né, da exportação de petróleo e que ganham, né, na verdade, com a venda do barril de petróleo. Até porque quanto maior o preço desse barril, mais elas estão recebendo, mais elas conseguem gerar caixa e ter receita. Bom, agora alguns pontos importantes aqui para a gente estar falando da própria Petrobras, né? Pô, vale a pena investir? Não vale? Essa é uma questão aí bem controversa, porque a Petrobras a gente tem alguns pontos aí que são importantes para levar em consideração. Primeiro, a Petrobras é uma estatal, né? Então o controle da Petrobras é uma empresa de capital misto, mas controle estatal, então ainda tem fortes influências do governo. Então isso traz muita volatilidade para o ativo, porque a gente não sabe quem é que vai entrar no governo, quem é que vai colocar lá na presidência da Petrobras, quais são as políticas que vão adotar. Muitos governantes, né, usam a Petrobras até para estar fazendo controle de preço nas refinarias, né, para segurar o preço do diesel, o preço da gasolina, o que às vezes acaba comprometendo e afetando muito a Petrobras, que foi o que a gente viu lá em meados de 2015, na verdade de 2014 e 2016, a empresa sendo muito comprometida por essa política de controle de preço, porque acabou afetando muito a empresa no geral. Ela teve que vender diversos ativos, ela teve que, enfim, dispensar diversas empresas terceirizadas para conseguir se manter, se sustentar. Claro que sustentado também ali pelo governo, que, enfim, eu acredito que nunca deixaria a empresa ir às ruínas, né? Agora a gente tem as eleições de 2022, quem que vai ganhar, quem que vai continuar, quais serão as políticas abordadas, e a gente tem a questão também do mercado externo, né? A Petrobras é forte dependente de commodity, do preço do barril de petróleo. Então, o preço do barril de petróleo já é volátil, isso acaba trazendo mais volatilidade também para a Petrobras. Então, também depende muito do cenário externo, como é que vai estar a OPEP, então se vai cortar a produção
de petróleo, se não vai, né? Então tem muito dessa política externa, a questão das sanções ao Irã também, que enfim, que vão poder começar a exportar mais petróleo também, isso acaba incidindo diretamente na oferta do preço do barril de petróleo, o que traz ainda mais volatilidade. Então a gente tem esses pontos, né? A gente tem essa questão também de pós-pandemia, uma recuperação geral aí da economia, a gente viu um boom das commodities, principalmente o minério de ferro, mas também o preço do barril de petróleo, né? Com a retomada das economias, reabertura das economias. Na verdade não dá para falar que é pós-pandemia, porque a gente já ainda está nesse momento, mas a reabertura, né, do comércio e da economia traz, né, essa forte demanda por bens e inclusive aí a gente teve uma forte demanda por essas commodities que fez com que o preço delas estourasse. Então a gente vê diversos ativos surfando essa movimentação de alta. Petrobras, a CSN, a gente vê a Vale, que também explodiu, principalmente com a questão do minério de ferro. E aí a gente tem um ativo que é muito dependente, né? A Petrobras muito dependente aí de dois pontos: política, cenário externo e commodities. Então assim, você vai perguntar, Léo, é uma empresa que você gosta de investir, que você investe? Não, eu não invisto na Petrobras, mas para mim é um ativo muito interessante, porque o mercado ele acaba fazendo grandes movimentações, trazendo grandes movimentações para o ativo, seja super valorizando ali o próprio ativo e muitas vezes subvalorizando. Então, quando a gente tem uma grande movimentação de crash generalizada aí do mercado, Petrobras normalmente é que sente mais, né? Ela está mais ligada a essa questão governamental, commodity, cenário externo, então ela é muito volátil. Então, assim, pode ser uma condição muito interessante para trabalhar em cima de compra do ativo, quando a gente tem essas grandes movimentações, porque tem a possibilidade de pegar a retomada e a valorização do ativo, né? A gente tem um mercado que acaba sendo bem cíclico e essas grandes movimentações de queda podem ser sim uma grande oportunidade. Para o presente momento, eu particularmente não gostaria de estar aportando ali na Petrobras. Esperaria vir essas movimentações, esses booms, esses crashes, né, para a gente conseguir comprar o que é uma empresa gigantesca, uma empresa enorme, mas que tem diversos pontos que eu acredito que tem que ajustar, principalmente a questão política, na questão do controle de preços, isso daí não pode ficar à mercê do governo. Eu acho que esse é o grande ponto. E você, está investindo? Você tem posição em Petrobras? Me fala aqui embaixo se você tem, se você não tem. Se você tiver posição de Petrobras, me fala qual foi o preço que você pegou, qual foi o preço que você conseguiu comprar o ativo, para eu saber, para a gente bater um papo aqui embaixo. Beleza? Dúvidas também, joga aqui nos comentários. Deixa o seu like aí no vídeo se tiver gostado aí desse vídeo de hoje, tá? Então é isso, falando um pouquinho aí da nossa querida Petrobras e vamos ver aí quais serão os próximos movimentos com a reabertura da economia, com essa movimentação também do cenário externo, principalmente a entrada do Irã, né, na participação ali do petróleo, o que vai acontecer com o preço da commodity e como é que isso daí vai afetar a Petrobras. Deixa o seu like, seu joinha no vídeo, se não tiver inscrito no canal, já faz agora a sua inscrição, que daqui a pouquinho terão novos vídeos também. Coloca aqui nos comentários sugestão de vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal. Nos vemos em breve, tchau, tchau.